falaremos um pouquinho sobre alguns projetos, porque, como eu disse, nós estamos na nossa campanha de missões estaduais, falando um pouquinho sobre o estado de São Paulo e tudo aquilo que Deus tem feito através da vida dos nossos missionários e dos nossos projetos. Eu trouxe um pouquinho de alguns conteúdos, nós conversamos sobre o projeto Viver e o Lar Batista, e hoje gostaria também de trazer para vocês algumas informações e falar um pouquinho sobre plantação de igreja, que é algo incrível que nós estamos vivendo, e nós temos o privilégio de trabalhar esse princípio da igreja multiplicadora de forma prática e teórica também, e nós damos graças a Deus pelos nossos campos no Chile, em Jacutinga e Arthur Nogueira, e nós cremos que assim o Senhor irá nos usar para alcançar não só o estado de São Paulo, não só o município, mas o mundo todo, para Cristo, até que Ele venha. E hoje eu trouxe o nosso querido Paulo Gabriel, membro do nosso campus lá de Arthur Nogueira, para falar um pouquinho para vocês como tem sido esse tempo, e temos algumas imagens também que ele vai comentar um pouquinho. Aí, agora sim, agora eu vou conseguir falar. Boa noite, irmãos, tudo bem? Tenho uma grande missão hoje, representar o pessoal do campo de Arthur Nogueira aqui. Espero que eu possa representar bem. E queria falar um pouco sobre esse tema de plantação de igrejas aqui, né? Que a gente está, é o nosso tema de hoje aqui de missões, né, do estado de São Paulo. E eu vou falar um testemunho meu, assim, quando eu era criancinha, às vezes eu via que a gente, talvez na igreja que eu fazia parte, dava mais ênfase a missões mundiais, missões nacionais, mas esquecia do nosso estado, do que está ao nosso redor. E aqui eu vejo uma igreja que está preocupada com as cidades ao redor, que está preocupada em salvar o nosso povo do nosso estado. E isso é uma bênção. A gente tem um privilégio muito grande de fazer parte de uma igreja que tem a visão multiplicadora, uma igreja que ama pessoas, e nós como membros aqui, né, temos que ser usados para expandir isso. E aqui eu queria mostrar, né, tem algumas imagens aqui, sobre o dia que teve o primeiro culto lá inaugural em Arthur Nogueira. A gente teve evangelismo, teve o culto, recebemos muitas pessoas. Só de visitantes de Arthur Nogueira deu mais de 100 pessoas, de visitantes. Então a gente vê a bênção que é ter um lugar perto onde as pessoas podem congregar, né? E eu quero convidar os irmãos também a fazerem parte dessa obra, né? Foi muito legal também o momento que a gente teve lá de evangelismo, né? Foi um momento bem legal, tinha criança, junior, adolescente, jovem, adulto, todo mundo empenhado com o mesmo propósito ali, em pregar o evangelho em vários pontos da cidade. Quero agradecer o apoio também de toda a igreja, de todo o pessoal lá do som, pessoal que ajudou a desmontar as coisas, pessoal que cantou, que ajudou no louvor, pastora Jesus que pregou. E eu quero encorajar vocês a também continuar ajudando nos próximos cultos, porque é bastante trabalho, gente, deu trabalho montar e desmontar as coisas. Mas eu quero dizer que cada um de vocês pode fazer parte do que Deus está fazendo, tanto em Arthur Nogueira quanto em Paulínia, mas eu tenho certeza que aqui a gente tem pessoas capacitadas para expandirem essa visão multiplicadora e levarem isso a outras cidades também. Porque a gente tem várias cidades aqui na região que ainda não tem uma igreja batista com visão multiplicadora. A gente tem cidades menores, tipo Engenheiro Coelho, Holambra, que precisam também ter uma igreja que amam pessoas. E eu tenho certeza que cada um de vocês pode ser útil para essa obra, tanto aqui, né, no campo de Arthur Nogueira, quanto também em outras cidades. Então eu quero dizer para os irmãos que a gente precisa da ajuda de vocês. A gente precisa que vocês ajudem orando muito para que a gente possa receber as pessoas, para que cheguem as pessoas, para que Deus envie também trabalhadores, né? A gente precisa da oração de vocês também contribuindo, porque a gente precisa comprar som, palco, muita coisa, então vocês também podem fazer parte dessa obra. E também indo, claro, tá aqui perto, 20 minutos. É isso aí, esse é o meu convite. Gente, e às vezes a gente pensa, abrir uma igreja, é uma tarefa muito grande. Mas às vezes Deus vai trabalhando de uma forma que a gente nem imagina. Quando eu comecei lá no pequeno grupo, eu não imaginava tanto que ia ter uma igreja assim tão lá. E agora a gente tem uma igreja lá, com vários visitantes, com pessoas aceitando Jesus. Mais de 10 batismos, gente. E é uma bênção. É lindo ver o que Deus está fazendo. Eu quero que vocês, que ainda às vezes não participam de um pequeno grupo, que não tem um pequeno grupo na sua casa, tenham a mesma alegria, gente. Realmente é uma alegria poder receber pessoas e ver a transformação acontecendo. E você pode ser usado por Deus para fazer essa obra. Então é isso que eu tenho um pouco a falar.
Obrigado. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Paulo. E, queridos, que testemunho. Olha ali, as imagens estão aí. Deus está fazendo a obra, Ele está agindo. Não fique de fora. Não se coloque de fora desse trabalho que Ele está realizando. No nosso estado de São Paulo, existem 156 municípios que ainda não possuem igreja batista. Entra, vamos junto com a gente nessa. Vamos fazer mais. Tenho certeza que o Senhor quer alcançar os seus. Aqueles que ainda não têm um espaço para estar em comunhão, um espaço para se alegrar. Dê valor a esse espaço que nós temos. Agradeça, seja grato. E vamos juntos nessa, para que mais pessoas possam ser alcançadas também por esses trabalhos. Vou aproveitar que ele está aqui e fazer algumas perguntinhas para ele. Ele vai saber responder todas. Você deu alguns testemunhos lá na inauguração do nosso campus, e você focou bastante no discipulado, no pequeno grupo. Eu gostaria que você falasse a importância do discipulado, porque às vezes a gente escuta sobre esse tema discipulado, sobre pequeno grupo, parece que é uma coisa para adulto, para idoso. E você é um jovem de quantos anos? 19 anos. Um jovem de 19 anos que está fazendo discípulos. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque uma igreja, ela não nasce quando a gente aluga um salão, quando a gente constrói um templo. Ela nasce a partir do momento que a gente se conecta ao primeiro discípulo. Então, de forma embrionária, ela começa a surgir no discipulado. De 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, essas 5 pessoas, elas podem se reunir num pequeno grupo. O nome já diz, é pequeno. Não precisa ter dezenas de pessoas. É um pequeno grupo, liderado por uma pessoa que tenha um coração queimando por almas, por vidas, pelo discipulado, que tenha um mínimo de conhecimento da Escritura. E depois desse pequeno grupo, de forma orgânica, se multiplica. 1, 2, 3, 4. Lá em Arthur já se multiplicou 5 vezes. E agora o pequeno grupo de jovens está no ponto de se multiplicar, não é? Já tem bastante gente. E quando os pequenos grupos vão se multiplicando, então há necessidade de reunir o povo novamente, porque a pessoa do pequeno grupo 1 já não conhece a do 5, já não conhece a do 4, já não conhece a do 10. Então, de que forma a gente se reúne para rever a todos, conhecer uma porção maior da igreja de Jesus naquela nova cidade que está sendo implementada a igreja? Por meio agora de um novo local. E cada igreja nossa, cada campus que nós estamos plantando tem escola bíblica discipuladora, tem pequeno grupo discipulador, mentoria. Então nós louvamos a Deus por essa visão que Deus tem nos dado, que é uma visão nossa, da Convenção Batista Brasileira. É uma visão da Junta de Missões Nacionais, é coisa nossa, não é coisa copiada de ninguém. Deus deu uma visão para o nosso país. Mas nada melhor do que ouvir isso na prática. Fala um pouquinho na prática como funciona o discipulado e o pequeno grupo. Encoraja tudo. Que responsabilidade. Pessoal, está sendo muito gratificante trabalhar com isso de discipulado, de pequeno grupo. Realmente é algo que a gente vê que transforma vidas. Tem muitas pessoas que precisam de alguém para caminhar junto. Tem pessoa que, se der uma Bíblia na mão dela, ela não vai entender o que está escrito. Ela precisa da gente para ensinar. Pelo menos no começo, até um empurrãozinho assim, e ela vai aprendendo. Eu tenho o testemunho, né? Eu estou discipulando 3 rapazes, né? E um deles já se batizou, é o Washington. E no próximo batismo, tem um menino que ele está discipulando que vai se batizar. Então é isso, a gente tem que entender que a gente tem que discipular e passar essa visão pra frente. Porque se ficar, às vezes, só, sei lá, com quem já tá fazendo, com Esdras, é difícil. Mas se cada um aqui discipular uma pessoa, quantas pessoas a gente vai poder ganhar para Jesus? E também em relação ao pequeno grupo, às vezes a gente pensa que tem que ser muito capacitado, mas a gente tem que ter um coração, primeiro um coração disposto a servir. Se a gente estiver disposto a servir, Deus vai capacitar, não se preocupe. Deus vai enviar pessoas para te ajudar, vai enviar muitos visitantes se vocês orarem também. E é uma bênção, assim, até algo que eu estava falando com o pastor Gabriel nesses dias. Eu lembro que ano passado, um dia eu tinha que jogar bola e eu voltei, tava levando o Washington, né, meu amigo, pra casa dele. E eu passei na frente do lugar de Ayrton Nogueira que tinha vários jovens, tudo bebendo, usando droga, todo mundo perdido. Eu pensei, poxa Deus,
preciso alcançar esses jovens, mas eu não sabia muito como. E agora tem jovens indo no PGM que eram essas pessoas que estavam nesse lugar. E eu não sei nem como elas foram para lá, mas Deus foi enviando. E eu estou muito grato a ver isso e ver esses jovens que estavam lá perdidos, tendo a vida transformada. E se a gente não fizer a nossa parte, quem vai fazer? Tipo, aquele versículo até que eu tinha separado para ler de Mateus, né? A seara é grande, né? Os trabalhadores são poucos, gente. Mas então a gente tem que se colocar à disposição. A gente tem que se colocar à disposição para que pessoas tenham a vida transformadas. Isso não é uma coisa para amanhã, pro ano que vem. É para hoje, gente. Se Deus está mandando pregar, se Deus está mandando fazer discípulos, a gente tem que fazer hoje. A gente não sabe se nossos amigos vão estar aqui no próximo ano, se a nossa família vai estar aqui no próximo ano para aprender a palavra. Pessoal, envie uma mensagem hoje. Comece, ore e Deus vai enviar. Faça uma obra que vale muito a pena e Deus ajuda em todo momento. É isso. Posso orar? Amém. Senhor Deus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, ó Pai. Te agradeço porque nós podemos fazer parte de uma igreja que ama missões, ó Pai. De uma igreja que ama missões no Chile, ó Pai. Uma igreja que ama missões na Romênia. Mas também uma igreja que ama missões aqui, ó Pai. Missões locais, missões no nosso estado, Senhor. E eu creio que nesse lugar, Senhor, é um lugar que muitas pessoas vão sair daqui preparadas e equipadas para plantar mais igrejas, Senhor. Nos use conforme a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor esteja... Que o nosso coração, ó Pai, esteja disposto a servir ao Senhor, custe o que custar, Senhor. Abençoe o nosso estado, Senhor. Todas essas cidades que a Bia aqui falou, que ainda não tem uma igreja batista, ó Pai. Levante obreiros, ó Pai. Levante pessoas para que elas possam ir lá, começar um PGM, discipular, Senhor, plantar igrejas, ó Pai. Que a gente possa ganhar o nosso estado, o estado mais populoso do país, o estado com mais pessoas que não conhecem o Jesus, ó Pai. Que a gente possa ganhar esse estado para Cristo, Senhor. Que a gente possa ver, desde aqui em Paulínia, desde em Presidente Prudente, em Sorocaba, em Jacutinga, em Arthur Nogueira, no Guarujá, qualquer cidade, Senhor, que a gente possa ver pessoas dispostas a servir e pessoas tendo a sua vida transformada, Senhor. Nos use e nos abençoe, ó Pai, que nós possamos nos mobilizar para avançar. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, querido. Se você quer se envolver mais em missões, converse com a Bia. A Bia é nossa líder. Que Deus te abençoe, Bia. Os jovens, o Senhor pode usá-los de uma forma muito especial, assim como tantos outros que Ele usou no passado. Glória a Deus por isso. Essa geração de adolescente jovem não é uma geração perdida. É a geração do avivamento. Nós vamos declarar isso no poder do nome de Jesus. Eu tenho dito isso aqui. E por favor, continue me ajudando em oração. E também me ajudando como pai e mãe dentro da sua casa. Nós precisamos enviar os nossos jovens e adolescentes para evangelizar o mundo. Porque apesar do nosso Deus ser atemporal e Ele não se balizar por tempo, Ele tem pressa. Porque o dia da vinda do Filho dele já está agendado. E eu acredito que a vinda do Senhor se aproxima cada vez mais. E talvez você possa estar pensando, mas e se Ele não voltar? E se Ele não voltar, as pessoas vão morrer. Ele pode demorar para voltar, como 1000 anos. Mas as pessoas que convivem conosco, as pessoas que moram na nossa cidade, as pessoas que moram no estado de São Paulo, que moram no Brasil, no mundo, não vão durar 1000 anos. Então, para elas, o Senhor pode voltar amanhã. O Senhor pode voltar semana que vem. Então nós temos pressa, porque nós temos a mente de Cristo. Se o Senhor tem pressa, nós também temos pressa. Tem que estar na nossa agenda plantação de novas igrejas. E as igrejas que nós estamos plantando tem que ser em parceria com as igrejas já existentes na cidade. Se houver Nazareno, Presbiteriana, Assembleia de Deus, uma igreja batista não é capaz de ganhar uma cidade toda sozinha. Então nós vamos nos aliar sim naquilo que nós pensamos igual. E vamos salvar pelo poder do nome de Jesus aquela cidade. Nós não estamos ali para, só nós somos bons. Se a gente não chegar lá não vai acontecer nada. Não. Muitas vezes nós já estamos chegando atrasados. Às vezes nós vamos chegar numa cidade
que há 50 anos já tem uma Assembleia de Deus ali com várias congregações. Louvado seja o nome do Senhor pelas Assembleias de Deus que tem naquela cidade. Nós vamos somar esforços e vamos apresentar o Evangelho. E é claro, da forma que nós cremos, com as nossas doutrinas, com o nosso jeitão de ser, e o nosso jeitão meio doido, né? Igreja relacional, amorosa, igreja que abraça, igreja que ora.